Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa quinta-feira, as leituras falam pra gente, né? A memória de São Leão Magno. Jesus nos ensina que o reino de Deus está entre nós, para que nós possamos celebrar com fé e alegria. Então, a primeira leitura está em Filemão, capítulo 1, versículo 7 a 20. Filemão, capítulo 1, versículo 7 a 20. Tive grande gozo e consolação da tua caridade, porque por ti, ó irmão, nas entranhas dos santos foram recriadas. Pelo que, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia peço-te antes por caridade, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo, peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas entranhas, que gerei nas minhas prisões, o qual no outro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Eu te tornei a enviar, e tu torna a recebê-lo com as minhas entranhas. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre. Não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso à minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão escrevi. Eu pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio e a mim te deves. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor. Recreia as minhas entranhas no Senhor. Então, essa primeira leitura, né, a carta de São Paulo a Filemon, ele pede aqui para que Filemon cuide de Onésimo, não mais como servo, mas agora como irmão, né, para que ele realmente o receba, né, e o ajude. Né? Então, que nós também possamos sempre cada vez mais nos colocar a serviço de Deus e a serviço dos nossos irmãos também, sempre nos ajudando uns aos outros. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas, capítulo 17, versículo 20 a 25. Lucas, capítulo 17, versículo 20 a 25. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre quando havia de vir o reino de Deus. Respondendo-lhes disse: O reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão: ei-lo aqui, ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. E disse aos discípulos: Dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. E dir-vos-ão: ei-lo aqui ou ei-lo ali, não vades, nem os sigais, porque como o relâmpago fulmina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja convém que ele padeça muito. Pois como um relâmpago, dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não o podereis ver. As pessoas vos dirão: ele está ali, ou está aqui, ou ele está aqui. Não deveis ir nem correr atrás, pois como um relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Então, no Evangelho, né, o pensamento farisaico, né, próprio da expectativa messiânica judaica comum, o reino de Deus era concebido como um espaço territorial, governado por um monarca auxiliado por ministros e exércitos que garantiriam a supremacia de Israel sobre os povos. Esperavam que, junto ao surgimento do Messias, tal reino apareceria como realidade palpável. Por isso perguntaram a Jesus sobre o momento em que o reino se tornaria realidade histórica e geográfica. Então Jesus responde que o reino de Deus não vem ostensivamente, né?
isto é, a chegada do reino de Deus, não é humanamente previsível e exteriormente observável. O reino de Deus não se confundirá com os reinos humanos estabelecidos por força, delimitados, encerrados em uma fração terrena. Jesus ensina que o reino é a realidade espiritual interior e se encontra entre vós. Então, mediante sua primeira vinda, o reino eterno de Deus se aproximou dos seres humanos e ele já é presente, mas de modo discreto e perceptível, apenas pela fé. Então, em seguida, quando da sua vinda gloriosa, imprevisível e repentina, Deus manifestará o seu reino que sempre existiu na eternidade. Então, no fim da história, na pessoa de Cristo, Deus tomará para si plena e totalmente a todos que, pela fé, aderiram à palavra do reino anunciada por Jesus, que é o próprio reino, tá certo? Então, era isso que eu tinha que falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui sexta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.